meus queridos alunos, é sempre uma alegria encontrar vocês por aqui. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos temas de sociologia. Nós vamos falar sobre as formas de governo, né? As formas de governo é o modelo institucional, né, de administrar uma sociedade. Dessas formas nós vamos originar várias práticas governamentais que são características de cada um desses governantes. Então, quais são essas formas de governo? Podemos citar, acompanhe comigo aí no slide: monarquia, oligarquia, o anarquismo, a república e a teocracia. Quais que são as características, né, das práticas desses governos que eu acabei de citar? Então, práticas de governo: o que? Absolutismo, acompanhe comigo. Absolutismo, democracia, parlamentarismo, aristocracia, absolutismo, parlamentarismo, presidencialismo e totalitarismo. Eu repeti o absolutismo, né, gente, 2 vezes, me desculpem aí. Então vamos ver qual que cada uma delas. Olha, a monarquia é quando nós temos lá o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Dessa forma, né, o governo pode ser repassado hereditariamente. Então, quando morre o pai, deixa para os filhos e para os netos e assim sucessivamente, né? As propriedades inerentes, né, à soberania é concedida diante de poderes especiais, né, além da tradição muito existente. Na monarquia nós podemos citar o modelo da rainha, do rei, do imperador, do príncipe, né? Esse é um modelo de monarquia, né? Podemos citar uma das monarquias mais importantes, é a da Grã-Bretanha, do Reino Unido, né? O anarquismo corresponde então a um regime governado e vinculado ao controle de uma camada restrita aí de pessoas. Não tem a figura do Estado, não tem a figura de um presidente, de um rei, de um primeiro-ministro, não tem, né? No anarquismo se prevê a administração através de um grupo de pessoas, que pode ser um grupo ligado ao ambiente rural ou um grupo ligado ao ambiente urbano, e através de uma decisão coletiva, né, eles tomam as decisões preponderantes e importantes, sempre atendendo àquilo que é o interesse da coletividade, ouvindo sempre os mais idosos, os mais velhos primeiro. A república é um modelo que nós temos aqui no Brasil, né? Os representantes do povo, então, são eleitos pelos próprios povos através do voto. Nós passamos recentemente aí, né, no final de semana passado, passamos pelas eleições municipais e agora, na próxima semana, nós vamos passar novamente pelo segundo turno em algumas cidades, né, no Brasil, que comportam aí, pelo número de eleitores, o segundo turno. Então é uma forma direta. A república, né, pode ser direta ou indireta. A principal característica da república é estabelecer a justiça, o bem comum, que é essa uma das finalidades, né, da res, coisa pública, pública. Então, coisa pública, coisa de todos, administração coletiva, o bem comum. Esses são os princípios básicos que garantem as definições de uma república, né? Entre as práticas de governo, nós vamos ainda citar a aristocracia e a democracia. A aristocracia são governos centralizados nas mãos de poucas pessoas, podendo esses serem nobres, como quando acontecia lá na França, antes da Revolução Francesa, como aconteceu em alguns países na Europa antes, né? Enquanto ainda tínhamos o feudalismo, nós tínhamos a figura, né, da aristocracia. Também na Grécia Antiga, boa parte dos filósofos, como Platão, Aristóteles, defendiam um modelo aristocrático de poder, só que no caso desses filósofos, eles defendiam a sofocracia, que era um governo do sábio, né, em que o mais sábio é que deveria governar. Mas a aristocracia está diretamente ligada a esse modelo de sofocracia. A democracia também, como eu já disse, é essa que a gente vivencia aqui no nosso país. Na democracia, o representante é escolhido pelo povo através do voto. A democracia pode ser direta ou indireta. A democracia direta é aquela que nós tínhamos funcionando na Grécia Antiga, em que o povo ia para a ágora, para a praça pública, e escolhia ele mesmo aquilo que deveria ser o melhor para o seu interesse, ou para o seu grupo, ou para o seu bairro, né? A democracia indireta é essa que nós temos aqui no Brasil, em que nós elegemos o candidato, né, elegemos o presidente, a presidenta, o vereador, as vereadoras, o prefeito, a prefeita, o deputado estadual, deputado federal, deputado estadual, federal, senadores, né,
elegemos tanto o homem quanto a mulher, podem ser eleitos dentro desse conjunto, né? E a partir do momento que a gente elege esse candidato, ele toma posse, ele passa a ser o nosso representante. É ele, na democracia indireta, que vai escolher por nós, que vai votar por nós, que vai elaborar a lei por nós, que vai fiscalizar os poderes constituídos também por nós. Essa é a finalidade dentro da democracia. E nós vamos citar também que a democracia é dividida em 3 poderes. Esses 3 poderes, o executivo executa, administra, o legislativo elabora as leis e fiscaliza os outros poderes. O judiciário, né, faz o papel jurisdicional, resolve ali as pendências judiciais, dá pareceres finais em relação a ações, né, que são impetradas no Poder Judiciário, em que precisa de uma interpretação jurídico-legal. Os juízes, os desembargadores, os ministros do Supremo, do STJ, dão as suas definições a partir da legislação, pelo menos é o que a lei manda, apesar da gente ver que ultimamente as legislações, as sentenças judiciais, nem sempre têm sido coerentes, como a gente viu aí durante a Lava Jato, e ainda está vendo, né, decisões e medidas durante a Lava Jato que estão violando seriamente tanto o processo penal quanto o direito constitucional aqui no Brasil. Isso é lamentável e isso foi alvo, inclusive, de manifestações de juristas importantes internacionais. Mais de 170 juristas mais importantes do mundo assinaram o manifesto em razão de várias práticas ilegais, né, distorcidas, cometidas aqui no Brasil. Infelizmente, digo infelizmente, porque na qualidade de advogado, de professor de direito constitucional há 20 anos que eu sou, eu lamento muito que o direito tenha se desviado para atender preceitos políticos, para atender finalidades político-partidárias, como nós vimos principalmente perpetradas aí recentemente pela Lava Jato, tanto em Curitiba quanto no Rio de Janeiro, algumas decisões em São Paulo, privilegiando partidos A, presidente A, e prejudicando seus opositores, né? Inclusive tirando o opositor do pleito de 2018, como a gente sabe que aconteceu, tá bom? Isso é lamentável, mas faz parte da democracia. A democracia precisa ser, sim, aprimorada, não quer dizer que ela tenha que ser jogada fora de maneira nenhuma. Por mais que a gente encontre erro na democracia, a gente ainda sabe que ela é infinitamente melhor que qualquer regime autoritário, que qualquer regime fascista, que qualquer regime autoritário, totalitário, como nós já vimos e ainda passamos agora no Brasil um governo aí de extrema direita, que a gente vê todo um aparelhamento do Estado para garantir privilégio para quem está no poder, para seus familiares e grupos de amigos. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável, lamentável, né? Extremamente lamentável. Aqui nós temos uma foto que indica para nós a teocracia. A teocracia é muito comum nos estados islâmicos, né? Não no Estado Islâmico, grupo terrorista, mas nos estados que têm a religião islâmica como dominante, como a Afeganistão, a Arábia Saudita, a Mauritânia, o Paquistão, o Irã. Né, nesses estados, né, de origem e de orientação religiosa islâmica, a teocracia é sempre uma orientação dominante, porque a teocracia é o governo, Deus, né, é o governo inspirado por Deus, pela religiosidade. Então o líder religioso é aquele que define a lei civil, que julga conflitos, que vai fazer decisões no campo do judiciário e também vai administrar, além de ser o pastor, além de ser aquele que está à frente de uma liderança, de uma igreja, de uma mesquita, né, dentro da orientação islâmica. Então essa é uma teocracia e nós temos, como eu disse, países como Afeganistão, Arábia Saudita e o Irã, são 3, né, teocracias mais fortes que a gente tem hoje em dia no mundo atual. Então é um modelo ainda vigente, ainda muito usado, sobretudo no lado voltado ali para o mundo árabe, né? Isso é muito utilizado ainda. Então, em tese, olha, nos países teocráticos, a divindade é reconhecida como verdadeiro chefe de Estado, portanto, eles falam que eles são somente um representante de Deus, quem governa seria Deus, né? Na prática, quem ocupa esse cargo é um governante cerne, né? Osso, que se diz o seu representante, aquele que é iluminado, aquele que é ungido, né, por esse Deus, que é a própria encarnação de Deus. É assim que a gente vê, é assim que nós vimos, por exemplo, Maomé se destacar e desenvolver a religião islâmica, né, em todo o mundo árabe ali, né. Líderes teocráticos operam dentro de uma lógica que o Max Weber, melhor dizendo, né,
chamou de ética da convicção. O que é essa ética da convicção? Isso cai nos vestibulares, hein? Atenção. Ética da convicção, de acordo com Weber, é aquela convicção pessoal, formada a partir de uma verdade inspirada e iluminada por Deus, com um viés religioso, né? Onde a ética tem ali da responsabilidade, onde as consequências dos atos devem ser considerados, né? Então a religiosidade é mais ou menos um guia para essas decisões, uma inspiração para essas decisões dos grandes líderes teocráticos, né? O parlamentarismo é outro modelo. O parlamentarismo, as decisões sofrem-se influência do parlamento. O parlamento vota, escolhe ali o primeiro-ministro, que é quem vai governar, né? Ele administra, né? O primeiro-ministro é quem administra, mas na verdade o parlamento é o grande, né? A grande classe, o grande comando, o grande poder, né? São responsáveis por indicar chefe de governo, também o primeiro-ministro, sendo possível também que o chefe do governo seja presidente, ou seja, um monarca, né? Se for de uma república, o parlamentarismo numa república seria o presidente. Se for o parlamentarismo numa monarquia, seria o monarca, tá? Presidencialismo é o que nós estamos mais acostumados, né? No presidencialismo, o presidente e os seus ministros compõem o poder executivo. Já os deputados federais e os senadores compõem o poder legislativo na esfera federal, né? Na esfera estadual, o governador e os deputados estaduais. Na esfera municipal, o prefeito ou a prefeita e as vereadoras ou os vereadores, né? Os poderes citados, então, devem controlar uns aos outros, fiscalizar, equilibrar, fazer uma linha de tensão de modo que um fiscaliza o outro, mas também ajuda cada um a operacionalizar suas ações, né? Um poder não pode ser obstáculo para o outro, inviabilizar, interferir no papel do outro, né? Tem que haver ali uma maneira harmônica de um facilitar, de um ajudar o outro, é lógico, nas devidas fiscalizações para impedir corrupção, escândalos, desvio de conduta ou abuso de poder ou autoridade. Então é importante que fiscalizem, mas ao mesmo tempo se apoiem entre si para que o país se desenvolva, para que o povo seja de fato e plenamente os grandes beneficiários desse poder e dessa administração pública. O totalitarismo, também conhecido como ditadura, é o poder do Estado absoluto, aquele que começa lá pelo Thomas Hobbes, né, do poder nas mãos, em que ele dizia que o homem era o lobo do próprio homem, defendia então um governo austero, violento, que tinha a espada na mão, né, que ia operacionalizar a justiça. Os governos totalitários são governos violentos, são governos arbitrários, são governos que assumem os três poderes na figura do presidente ou do monarca, aquele que define tudo, como nós vimos na figura do Hitler, do Mussolini, do Salazar em Portugal, né, do Franco na Espanha, em outros governos, mesmo no momento atual como nós temos no Brasil, o Trump que saiu agora dos Estados Unidos, que também tendia para essa extrema esquerda, direita, né, uma extrema direita muito próxima, né, de governos fascistas, né? O absolutismo, né, a teoria política que defende que alguém, em geral um monarca ou a monarca, né, deve ter poder absoluto. É ele que define quem vive e quem morre, é ele que define quem que decide, quem que fica com um pedaço de terra ou não, é ele que define a carga tributária, né? E dentro do absolutismo há também alguns exageros, como nós vimos o Luís XV, o Luís XVI, que cometeram alguns abusos em razão de serem e exercerem esse poder absolutista, né, durante aí o período da modernidade. Como funciona o sistema político brasileiro? Nós já falamos, nós vivemos uma república federativa do Brasil, em que nós temos 27 estados fundidos, né, dentro desse país chamado Brasil. Então nós somos um modelo republicano presidencialista, né? O chefe de estado é eleito pelo voto direto, ele tem ali um mandato em que ele exerce o poder, né, por 4 anos, e depois então ele teria direito a uma reeleição. Agora, passando pela reforma política aqui no Brasil, né, se discute, essa decisão pode ser que seja aprovada no Congresso e definitivamente tire a reeleição da pauta e não tenhamos mais a reeleição aqui no Brasil, né? Estados são exercidos pelo presidente, né? O poder, né, são exercidos pelo chefe do executivo, que no caso do estado é o governador, no caso da União é o presidente, ou a presidenta, ou a governadora, né? Brasília é a capital do nosso país,
O poder de Estado é dividido então em executivo, legislativo e judiciário. Aí nós temos uma foto, né, do Congresso Nacional. É importante aqui eu chamar a atenção de vocês que o prédio da direita é o prédio da Câmara Federal, o prédio da esquerda é o prédio do Senado Federal. O prédio da Câmara Federal tem o copinho levantado para cima, indicando os ouvidos abertos para saber aquilo que é o anseio do povo. O copinho do Senado é voltado para baixo, exatamente porque ele é fechado, já que os senadores ouvem e administram, desenvolvem as suas políticas especificamente em razão do governo do Estado, enquanto que os deputados federais ouvem o povo, são os representantes nítidos do povo em primeiro lugar. É por isso que o pratinho da Câmara Federal está com um pratinho aberto para dizer que eles estão aqui a todo ouvidos para ouvir o clamor, os desejos, né, que o povo necessita que os deputados, que são seus representantes, possam tomar as medidas, aprovar leis, elaborar leis, desenvolver projetos que venham atender a perspectiva do povo. Infelizmente a gente vê que isso não tem acontecido devido às diversas leis que foram aprovadas nesses últimos tempos, né, do Temer para cá, tirando direito, aprovando lei de terceirização, aprovando reforma da Previdência, reforma trabalhista, projeto da carteira verde e amarela e tantas outras leis. Agora tem aí a reforma administrativa que também vai impactar diretamente os trabalhadores médios, né, nas repartições públicas, né, federais, estaduais e municipais. Então nós precisamos tomar essa atenção e esse cuidado com quem a gente elege, porque é exatamente quem a gente elege que está tirando os nossos direitos, que está dificultando a aposentadoria, que está aniquilando o direito à aposentadoria dos mais idosos e levando o Brasil à fome, à miséria, a consequências graves sociais, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo com o nosso voto, para não eleger pessoas que, ao invés de nos representar, vão representar interesses econômicos, grupos de empresários, grupos do agronegócio, grupos do capital estrangeiro, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque senão nós nunca vamos ter um país plenamente capaz de atender aquilo que são os anseios do povo, a necessidade do coletivo, que é esse que funciona, é essa a tradução desde a Grécia Antiga do termo república. Res pública, coisa pública, um governo que atende aos interesses populares, né? A teoria, então, dos três poderes foi desenvolvida, aprimorada, né, por Montesquieu, no livro dele O Espírito das Leis, em 1748, é baseado, então, na afirmação de que só o poder freia o poder, então os freios e contrapesos, né, um poder fiscalizando o outro, mas sem interferir no papel do outro, então auxiliando, fiscalizando, mas ao mesmo tempo não criando barreiras, obstáculos, né, para que os poderes possam funcionar plenamente e atender à grande demanda social, que é o interesse coletivo, né? O mesmo, né, o Montesquieu também afirmava que não podia haver abuso, por isso que era necessário que os poderes fiscalizassem uns aos outros, o poder do Estado, né, em executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, esses poderes, né, são exercidos respectivamente executivo, presidente da República, legislativo, Câmara Federal e Senado, judiciário, representado principalmente pelo ali o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e as suas representações nos tribunais regionais, no STJ, nos fóruns locais das nossas cidades, né, a Justiça de Primeira Instância. Então assim se divide hierarquicamente e se distribui o poder político-administrativo no judiciário, no legislativo e no executivo. O executivo então possui essa função de executar as leis, né, de administrar, o legislativo elaborar as leis e fiscalizar, e o judiciário julgar os conflitos advindos das leis, né? Quando tem conflito é o judiciário que vai, a partir do ponto de vista da lei, dar um parecer para resolver aquela questão, exceto quando a gente tem os abusos, como eu já comentei, de Lava Jato, e algumas decisões que tem aí ultimamente privilegiado partido, privilegiado presidente, filhos, etc e tal, o que eu lamento profundamente como professor de direito há 20 anos, como eu já disse, né?